Boa noite. Boa noite. No Dia do Trabalho, centrais sindicais reúnem milhares de pessoas em São Paulo. No ato da Força Sindical, pré-candidatos atacam Dilma e no evento da CUT, a defesa do governo. No exterior, a data é marcada por protestos. Na Turquia, dezenas de feridos em choque com a polícia. José Genuíno, ex-presidente do PT, condenado no mensalão, volta a cumprir pena em presídio. Coreia do Sul divulga vídeo gravado por estudante na balsa que naufragou. Começa mais uma edição da Comics, a maior feira de quadrinhos e mangás do país. Ex-deputado federal José Genuíno se entrega e volta a cumprir pena no presídio da Papuda, em Brasília. O ex-presidente do PT foi condenado no mensalão petista a cumprir pena de 4 anos e 8 meses de prisão. Ele estava em prisão domiciliar provisória devido a problemas de saúde desde novembro do ano passado. Mas, após sucessivos laudos médicos apontarem que o quadro de saúde de Genuíno era estável, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, decidiu por mandá-lo de volta à cadeia. O jornal inglês Financial Times afirma que o reajuste de 10% no Bolsa Família, anunciado pela presidente Dilma Rousseff, é uma medida populista. Segundo o Financial Times, o pronunciamento de ontem à noite foi o mais agressivo contra-ataque da presidente até agora contra seus adversários das eleições de outubro. O jornal inglês destaca que, embora Dilma continue líder na corrida eleitoral, o anúncio veio dias após pesquisas mostrarem queda em sua popularidade e avanço dos oposicionistas Aécio Neves, do PSDB, e Eduardo Campos, do PSB. No pronunciamento por rádio e televisão, Dilma também anunciou a correção da tabela de imposto de renda. Segundo o Planalto, a correção será de 4,5%. Acabo de assinar uma medida provisória corrigindo a tabela do imposto de renda, como estamos fazendo nos últimos anos, para favorecer aqueles que vivem da renda do seu trabalho. Isso vai significar um importante ganho salarial indireto e mais dinheiro no bolso do trabalhador. Dilma ainda mencionou a Petrobras e as suspeitas de superfaturamento na compra da refinaria de Pasadena. Segundo ela, a Petrobras jamais vai se confundir com atos de corrupção ou ação indevida de qualquer pessoa. E durante a festa da Força Sindical, realizada na Praça Campo de Bagatelle, na zona norte da capital, a presidente Dilma Rousseff foi duramente criticada por causa do pronunciamento de 1º de maio feito em cadeia de rádio e TV. Amar como eu te amo é complicado. Cerca de 250 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, participaram do evento. Entre as atrações, shows de artistas famosos e sorteios de carros. Como já é tradição, a Força Sindical convidou vários políticos para participarem da festa do Dia do Trabalho. E 2 pré-candidatos à presidência da República subiram ao palco. Aqui deram uma amostra de como será o tom das campanhas neste ano eleitoral. O senador Aécio Neves, do PSDB, foi o primeiro a chegar. Ele não economizou críticas a Dilma Rousseff por causa do pronunciamento de ontem, quando a presidente anunciou, entre outras coisas, um reajuste de 10% no Bolsa Família. O presidente da República protagonizou ontem um momento patético da vida pública brasileira, porque ela utilizou um instrumento de Estado, a cadeia de rádio e televisão, para fazer proselitismo político, para atacar adversários. O anfitrião da festa, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, do Partido Solidariedade, foi ainda mais duro com Dilma. Ele culpou a presidente pela desvalorização da Petrobras e chegou a insinuar que ela deveria ser presa junto aos condenados do mensalão. Quem vai acabar no presídio da Papuda é ela. Mas a gente teve a volta da inflação, tem a volta do desemprego no setor industrial, no setor da construção civil, da construção pesada, coisa que o Brasil não tinha há muito tempo. Então, portanto, nós não podemos conviver com isso. Depois foi a vez do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, também pré-candidato ao Planalto, criticar o pronunciamento. O fato da presidenta anunciar o aumento da Bolsa Família é, na verdade, uma medida que vem tentar reparar as perdas que a inflação que ela mesma deixou. A defesa de Dilma ficou por conta do ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ela segurou
natural que a oposição chame de eleitoreiro. É natural que num ano como esse, tudo seja adjetivado. Agora, a serenidade que nós temos são os números. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, também saiu em defesa da presidente. Agora, para ser democrático e socialista, os trabalhadores também têm que participar da elaboração e da pactuação e da discussão do modelo econômico, das medidas econômicas que têm que ser tomadas no Brasil. E mais de 3 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, estão na festa do Dia do Trabalho promovida pela CUT. A repórter Sabrina Pires acompanha e tem mais informações. Sabrina. Laerte, daqui de cima do palco a gente perde de vista. Olha só quanta gente tem nessa festa que começou logo cedo, por volta das 10 horas da noite. Por aqui, muitos artistas passaram. Neste momento, show de Péricles e banda. Na última hora, quem passou por aqui também foi Paula Fernandes e também a banda Sampa Crio. Agora aqui também teve um tom político. O pré-candidato ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha, ele que é do PT, passou por aqui, fez um breve discurso, mas não conversou com a imprensa conforme prometido. Mas todo o ato da CUT e de outras centrais sindicais foi em defesa do governo federal e da presidente Dilma Rousseff. Vamos acompanhar então agora um pouquinho desse show de encerramento do cantor Péricles com a banda, um grande show de samba e pagode aqui no Vale do Anhangabaú. Esse dia de festa no Vale do Anhangabaú. Veja na reportagem. O Vale do Anhangabaú ficou lotado. A festa de 1º de maio no centro de São Paulo atraiu muita gente, que chegou cedo para ver de pertinho os ídolos da música. Chegou. 11 horas. Veio ver quem? Tiaguinho. O Pichote também. Tiaguinho. O Pichote. O Sorriso Maroto. Os shows começaram na hora do almoço e seguiram durante toda a tarde. Mas essa festa aqui da CUT e de outras centrais sindicais no centro de São Paulo não teve apenas a presença de artistas. Esse espaço aqui, o palco, também foi dominado por questões políticas e eleitorais. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o ex-ministro da Saúde e pré-candidato do PT ao governo do estado participaram do evento que apoia o governo federal. A presidente Dilma Rousseff ligou para agradecer. Apesar disso, os sindicalistas reclamam de reivindicações trabalhistas que ainda não foram atendidas. O governo não avançou na proposta de redução da jornada de trabalho, no fim do fator previdenciário, que rouba 40% dos benefícios da aposentadoria. O governo não avançou na correção da tabela de imposto de renda. O projeto de igualdade de oportunidade, que vai permitir salário igual para homens e mulheres, não foi aprovado. O ministro do Trabalho falou que esse é um obstáculo pela composição do Congresso. A pauta trabalhista está lá parada, não anda, porque não tem representante dos trabalhadores. O Congresso, a democracia é a representação das categorias. É justo que tenha lá no Congresso representante dos empresários, dos agricultores, de todos os setores, mas o povo também tem que ter. E o presidente da CUT criticou o evento da Força Sindical, que ocorreu separadamente das outras centrais. Lamentavelmente, resolveu fazer um 1º de maio para fazer um palanque eleitoral para candidatos do patrão. O que nos surpreende muito é isso, né? Candidatos do patrão, vinculado ao empresariado, sustentado por partidos dos empresários, né? E que não estão aqui no 1º de maio dos trabalhadores. Mas eu espero que tenha sido apenas um momento eleitoral, no ano eleitoral, e que no ano que vem nós façamos o 1º de maio realmente unificado de todas as centrais e todos os trabalhadores. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Há 128 anos, correu sangue nas ruas de Chicago numa greve geral pelas 8 horas de trabalho. Em 89, a Segunda Socialista Internacional promoveu a data 1º de maio como o Dia do Trabalhador. Desde então, muita demagogia tem sido feita
os comícios de Getúlio Vargas no Pacaembu, agora temos aí o Pagodão no Anhangabaú. Dilma não foi a primeira, nem será a última presidente da República a fazer esse tipo de demagogia que ela fez ontem, convocando uma rede de rádio e TV para falar no Dia do Trabalho, mas para fazer campanha. Ela está em queda nas pesquisas e conta com um adversário poderoso e perigoso. Não é o Aécio, nem o Eduardo Campos, que você viu aí, mas o Lulinha, o nosso querido Padim Lula de Garanhuns. Esse é que é o perigo para ela. E aí ela saiu aí oferecendo bondades numa demagogia que ganhou de todo mundo, né? Um aumento de 10% no salário família. Uma contradição. O salário família sustenta a vagabundagem, não remunera o trabalho. Ela anunciou também que no ano que vem nós vamos deixar de ser parcialmente tungados no imposto de renda, como temos sido, não apenas por ela e pelo Lula, mas também pelo Fernando Henrique, pelo Itamar, pelo Collor, por tudo que é presidente. Todo mundo é tungado pelo imposto de renda, porque não tem a reforma da tabela, e ela agora anuncia para 2015, para depois da eleição. Bom, ela também falou da Petrobras. A Petrobras não pode pagar pelos erros de uma pessoa. Não diga. A Petrobras vai muito bem, ela caiu só pela metade o valor patrimonial dela, mas é a maior empresa brasileira, a mais bem-sucedida. E para o cúmulo da disfarçatez, a senhora presidente, no dia de um pronunciamento para a rede de televisão e rádio, se refere aos canalhas da oposição que querem destruir o Brasil. Bom, se isso não for crime eleitoral, o que é que vai ser, né? A oposição está querendo representar contra. O que é que vai conseguir? Nada, porque a justiça eleitoral é parcial e a favor do poderoso. Bom, terça-feira eu volto aí, tá? Em pé. Direto ao assunto. O Dia do Trabalho foi lembrado ao redor do mundo com protestos e passeatas por melhores condições e salários mais justos. A Rússia comemorou a data com seu tradicional desfile na Praça Vermelha, que nos tempos da União Soviética era ocupada com apresentações das tropas militares. Hoje o local contou com a presença de milhares de membros dos sindicatos em uma demonstração de patriotismo. Por meio de placas, trabalhadores demonstravam seu apoio ao governo Putin. Este ano, o presidente conseguiu a maior taxa de aprovação desde 2010, em meio à polêmica anexação da Crimeia. 82% da população apoia o seu governo. Porém, na cidade de São Petersburgo, russos se manifestaram contra as medidas tomadas em relação à crise na Ucrânia e marcharam em prol da democracia, além de também levantar as bandeiras de grupos opositores e pelos direitos LGBT. A cidade de Havana, em Cuba, teve suas ruas tomadas nesse Dia do Trabalho e também relembrou com festa a Revolução Comunista, que ocorreu em 1959. O presidente Raul Castro acenou para a multidão, mas não discursou. Seu irmão e antecessor, Fidel Castro, não fez nenhum tipo de aparição. Este é o 6º ano seguido que um dos principais líderes da Revolução não participa das comemorações. O Dia do Trabalho foi marcado por protestos e confrontos entre manifestantes e polícia na Turquia. Sindicatos tentaram seguir com sua passeata até a simbólica Praça Taksim, que foi fechada para as comemorações pelo governo. Policiais usaram gás lacrimogênio e canhões d'água para tentar dispersar a multidão. Os acessos ao local foram fechados e autoridades também paralisaram parte do transporte público. Pelo menos 58 pessoas ficaram feridas e outras 139 foram detidas. Mas o Dia do Trabalho também foi marcado por protestos. Manifestantes realizaram um ato por moradia no centro de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, cerca de 500 pessoas se reuniram na Praça da Sé para protestar por mais moradias na capital. Elas carregavam faixas e bandeiras. A manifestação foi tranquila e, de acordo com a CT, não prejudicou o trânsito na região. Já passa de 700 o número de haitianos que teriam deixado o Acre e chegado a São Paulo em um mês. O governador Geraldo Alckmin foi hoje à Missão Paz, que tem recebido os imigrantes na chegada a São Paulo.
Donativos ajudam os caribenhos a se proteger do frio. O número de haitianos que permanecem na Missão Paz, no centro da cidade, varia todos os dias. 70 dormiram no salão da igreja esta noite. Outros 60 foram levados a uma paróquia no Tucuruvi, na Zona Norte. Empresas estão contratando os que já conseguiram a carteira de trabalho e muitas vagas incluem alojamento. Ontem vieram empresas oferecer 30 vagas, 6 vagas. Uma empresa chegou a 500 vagas para haitianos. Então, trabalho não falta. É a questão da documentação. O governador Geraldo Alckmin visitou a Missão Paz e prometeu agilizar a emissão de documentação dos imigrantes. Estamos disponibilizando ao padre Paulo o espaço na Secretaria da Fazenda para a Polícia Federal, para fazer a regularização, o processo migratório. O governo federal é preciso ter um trabalho mais intenso no sentido de ter um planejamento. A secretária estadual de Justiça e Defesa da Cidadania voltou a criticar o governo do Acre. Não há negociação. Eles já afirmaram a posição de que eles vão continuar enviando essas pessoas sem qualquer aviso ao governo do estado de São Paulo. Violência em São Paulo. 5 pessoas foram baleadas na Zona Norte. 2 morreram. O crime aconteceu no Parque Belém ontem à noite. Segundo a Polícia Militar, os 5 rapazes conversavam em uma rua quando ao menos 2 homens encapuzados se aproximaram em uma moto e dispararam vários tiros. Os assassinos fugiram. 2 rapazes de 17 anos morreram. Até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado pelo DHPP. Violência no Rio de Janeiro. Tiroteios no Complexo do Alemão deixam 2 policiais baleados. Na manhã de hoje, uma guarnição da UPP fazia patrulhamento na região conhecida como Largo do Mineiro, quando encontrou um grupo de criminosos armados que atirou contra os policiais e atingiu o PM no rosto. Já na noite de ontem, um outro tiroteio deixou um policial do BOPE ferido. O soldado levou um tiro na perna enquanto patrulhava a favela Nova Brasília, também no Complexo do Alemão. Policiais militares de outras UPPs reforçam a segurança na região. Operação Lava Jato. Relatório da Polícia Federal revela que os doleiros Alberto Youssef e Nelma Kodama sabiam da realização da operação antecipadamente e chegaram a cogitar uma rota de fuga. De acordo com o documento, 6 dias antes da operação, feita em 17 de março, Youssef trocou mensagens com a doleira e falaram sobre um helicóptero que estaria disponível no Campo de Marte, em São Paulo. Nelma foi presa 3 dias antes da operação no aeroporto de Guarulhos, quando tentava embarcar com 200 mil euros na calcinha. Já Youssef foi detido no dia da operação. Ao todo, o processo conta com 42 réus acusados de prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Entre eles, Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. Nível de água do sistema Cantareira volta a cair e chega a 10,5%. A queda foi de 0,2%, já que ontem o nível era de 10,7%. A Sabesp realiza obras emergenciais desde o dia 17 de março para retirar água do fundo dos reservatórios do sistema. Segundo a companhia, o volume morto poderá abastecer a Grande São Paulo por 4 meses e deve começar a ser usado entre julho e agosto. A obra está orçada em 80 milhões de reais. E a Agência Nacional de Águas, em conjunto com o Departamento de Águas e Energia Elétrica, voltaram a reduzir o volume máximo que a Sabesp pode retirar do sistema Cantareira. A empresa terá de diminuir a retirada de água do Cantareira em 10%, o que na prática já vem ocorrendo. O feriado foi de tempo nublado, com chuva fraca no sul e oeste do estado de São Paulo. Aqui na capital, apesar do céu encoberto, as chuvas não ocorreram e as temperaturas ficaram agradáveis. A partir de amanhã, o sol volta a aparecer com mais força. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. As temperaturas continuam amenas em todo o centro-sul do país. O dia começa com apenas 15 graus em Porto Alegre e durante o dia a máxima não passa dos 22 na capital gaúcha, dos 24 em Florianópolis e dos 26 graus
em Belo Horizonte. Já no Rio de Janeiro, esquenta mais e a máxima chega aos 31 graus. A chuva dá uma trégua no sul do Brasil e continua concentrada entre o litoral sergipano e o estado do Amapá. Nessa área escura entre o norte e o nordeste, a chuva deve ser bem volumosa. Já aqui em São Paulo, a sexta-feira promete ser de sol entre nuvens e não há expectativa de chuva. As temperaturas ficam amenas de madrugada, mas chega até a fazer calor durante o dia em algumas cidades do interior. Em Votuporanga, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Já na região de Franca e em Barretos, a máxima não passa dos 26. E no leste do estado, os termômetros ficam em torno da marca dos 25 graus em São José dos Campos. Na Grande São Paulo, o dia será de temperaturas agradáveis. Nessa sexta-feira, mínima de 16 e máxima de 26 graus. No sábado, a máxima cai para 25 mesmo com o tempo firme e sobe para os 27 graus no domingo. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta, edição das 10. Acontece em São Paulo até domingo a 20ª edição da Fast Comics, a maior e mais tradicional feira de quadrinhos e mangás do Brasil. A Lilian tem 22 anos, é estudante e nas horas vagas ela se transforma em personagens de histórias em quadrinhos. Todos os detalhes contam. Só de pares de lentes de contato ela tem 15 e dezenas de fantasias no guarda-roupa, cada uma valendo cerca de R$ 750. Hoje ela é a Gelo, ex-integrante da Liga da Justiça que migrou para o lado do mal. Tudo isso faz parte do cosplay, atividade que ela curte desde os 11 anos. Veio da família, né? Meus irmãos já gostam, meus pais também gostam, então eu já estava inserida no meio de quadrinhos. Lilian marca presença em cerca de 20 eventos por ano. Hoje, ela participa da Fast Comics. Caso, né, que o pessoal já me conhece um pouco, já chega gritando meu nome. Lilian, é você? Nossa, que legal, você já veio. Aí quer tirar foto, o pessoal é muito receptivo, assim, muito carinhoso. E a Lilian não está aqui só para divertir o pessoal, para tirar foto. Ela também está participando do concurso de cosplay, um dos momentos mais aguardados de todo o festival. E são tantos personagens, com tantas performances, que é impossível não chamar a atenção. Eu tirei foto com os dois, mas aí eu tô vendo os outros para tirar também. Esta é a 20ª edição de um evento que começou com o encontro de cerca de 200 fãs de quadrinhos numa livraria nos Jardins e que hoje, nos 4 dias de feira, espera receber mais de 20 mil visitantes. O primeiro dia já foi super movimentado. Dá uma olhada no tamanho da fila de fãs só para comprar um quadrinho. Os caras que gostam de quadrinhos são classificados, os nerds, os geeks e os caras que gostam de cultura pop geral, mais normais, né? Então o geek é aquele que gosta um pouco de coisas ligadas mais à tecnologia e o cara normal que gosta de quadrinhos, mas como uma leitura de passatempo, e o do nerd que é aquele que sabe detalhes quase impossíveis. No estande da livraria são 500 mil títulos entre tirinhas estrangeiras e nacionais. Entre as mais procuradas estão eles, claro, os heróis da Marvel. Mariana é fã dos mangás. Trouxe até uma listinha para completar a coleção. Já achou um exemplar aí? Já completei uma. E para quem duvida que a mania passa de pai para filho, tá aí o Benjamin de Mini Super-Homem para confirmar. O pai tem mais de 6 mil títulos em casa e veio abastecer as prateleiras. Comprava antes mais de banca, então a coleção crescia mais rápido antes. Quando parei de comprar os de banca, começou a ficar muito caro e tal, então agora veio mais em eventos ou livrarias, tá? Compra encadernados, especiais, já faz a compra do ano, né? A Fast Comics acontece no Centro de Convenções Imigrantes, na Zona Sul de São Paulo. Outras informações no site fastcomics.com.br. Vídeo de estudante que estava em balsa naufragada na Coreia do Sul mostra o desespero daqueles que não conseguiram escapar. O material foi divulgado pelo pai de uma das vítimas. No vídeo, o barco já estava inclinado, mas os passageiros são orientados a todo momento, por meio de um anúncio nos alto-falantes, a continuarem em suas cabines. Primeiramente, os alunos se mostram tranquilos e até brincam sobre a situação. Mas, após um tempo, o anúncio diz para que os passageiros se preparem para uma situação crítica e coloquem seus coletes salva-vidas, o que começa a assustar os estudantes.
O capitão Lee Yong-seok, um dos primeiros a ser resgatado, levou mais de meia hora para ordenar a evacuação da embarcação. O acidente ocorreu no dia 16 de abril e foram resgatados 210 corpos. 92 ainda estão desaparecidos. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar de liberdade de imprensa. Os países em que a mídia é mais livre são a Suécia, a Noruega e a Holanda. No pé dessa lista, entre os países menos livres, estão a Coreia do Norte, Cuba e o Irã. A informação está no último relatório da Freedom House, ONG americana que há 73 anos faz esse tipo de levantamento. O estudo dela, anunciado hoje, é pessimista. Diz que a liberdade de imprensa em 197 países ou territórios nunca esteve tão fraca das pernas nos últimos 10 anos. O recuo da chamada Primavera Árabe afetou a livre expressão no Egito, na Líbia e na Jordânia. A imprensa de países como a Turquia ou a Ucrânia, esta última por motivos óbvios, também enfrenta dificuldades. O fato é que apenas 14% da população mundial tem hoje o privilégio de consumir informações, sem nenhuma censura de governos, interesses étnicos ou religiosos. Uma das surpresas foi a queda em 5 posições do Reino Unido, por causa das medidas contra o jornal The Guardian. Ele foi o primeiro a publicar documentos vazados por Edward Snowden, o hacker que entrou nos arquivos dos serviços de inteligência americanos. Na América Latina, apenas a Costa Rica e o Uruguai apresentam um padrão de excelência em liberdade. Entre os nossos vizinhos, a Venezuela tem o perfil de uma ditadura, em razão do controle da mídia pelo governo bolivariano. A Argentina também vai mal. E nós do Brasil? Pois não estamos muito bem na foto. Ocupamos a posição número 90, pertinho das Filipinas, do Peru e de Moçambique, que não são exemplos absolutos de democracia. O relatório da Freedom House menciona aqui no Brasil a morte de jornalistas durante as manifestações de rua do ano passado. E também critica processos judiciais contra blogueiros e a pressão dos governos contra o noticiário da internet. Em resumo, a liberdade de informação continua a correr sérios riscos, aqui e lá fora. É assim que o mundo gira. Boa noite. A parada gay em São Paulo, que normalmente acontece em junho, foi antecipada este ano por causa da Copa do Mundo. O evento será realizado neste domingo, dia 4 de maio, na Avenida Paulista. Os organizadores resolveram antecipar o evento para o mês de maio, porque no meio do Mundial poderá faltar vagas em hotéis e problemas de infraestrutura na cidade. No ano passado, a Parada Gay reuniu 220 mil pessoas, segundo o Datafolha. Este ano, a organização do evento escolheu como tema central a criminalização da homofobia. Além da Parada Gay, feiras e seminários de grandes empresas, que têm São Paulo como principal sede, também serão realizados mais cedo. E agora as notícias do esporte com Laerte Vieira e Celso Cardoso. Fãs do automobilismo reverenciam Ayrton Senna em todo o mundo. Esse 1º de maio marca os 20 anos da morte do brasileiro tricampeão mundial. Pois é, Laerte, em 1º de maio de 1994, os brasileiros e os fãs do automobilismo perderam um dos melhores pilotos de todos os tempos. Ayrton, ainda lembrado pela velocidade, disciplina e vontade de vencer. Acordar cedo, domingo de manhã, só tem um motivo muito especial. Pois é, nós brasileiros tínhamos esse motivo. Eu acho que o Ayrton atingiu realmente algum nível de conexão das pessoas muito profundo. Ele representou realmente algo além. Eu, como brasileiro, acho que ele foi o maior piloto da história do automobilismo mundial. Seu compromisso foi incrível. Seu talento, sua habilidade era maior do que tudo que tinha visto antes. E olhe que eu já havia trabalhado com grandes pilotos naquela época e no passado. Hoje, 1º de maio de 2014, é o dia dos clichês. Um mito, o monstro das pistas, o melhor de todos os tempos, um herói nacional. Tudo isso é válido sim, ninguém diz o contrário. Ídolos, quando morrem, viram santos. Ayrton Senna foi um semideus e foi, mesmo antes de partir.
Contar a história, falar das vitórias, dos pegas, das desavenças, dos títulos é pouco, muito pouco. Sem nenhum exagero, a Fórmula 1 é uma antes de Senna e outra depois daquele GP em Imola. Aquela curva, a Tamburello, mudou a história da Fórmula 1 e de um país que há 20 anos está órfão de um ídolo. Essa carência explica a proximidade dele com o povo. Ayrton não era do Brasil, ele era o Brasil quando corria. O orgulho de empunhar uma bandeira como se dissesse "eu sou brasileiro", mesmo em tempos dificílimos em que o país passava, trouxe a ele o eterno respeito dos brasileiros. A data, apesar de triste, foi reverenciada com intensidade, especialmente na Itália e, claro, aqui no Brasil. Em São Paulo, muitos fãs foram ao cemitério do Morumbi prestar homenagens ao ídolo. Na Itália, quinta-feira foi de muita emoção, em evento que contou com a presença de pilotos e admiradores do piloto brasileiro. Na Itália, 20 mil pessoas de diversos países estiveram no circuito de Imola para homenagear Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, piloto austríaco que morreu um dia antes do brasileiro durante o treino classificatório do GP de San Marino de 94. A multidão caminhou até a trágica curva Tamburello, local do acidente que tirou a vida de Senna e que hoje se encheu de vida com um tributo ao tricampeão mundial. Com bandeiras do Brasil, os milhares de fãs rezaram e fizeram 1 minuto de silêncio, quebrado por um grito que conhecemos bem. O ex-piloto austríaco Gerhard Berger, companheiro de Senna na McLaren, também homenageou o grande amigo. É ótimo estar de volta a Imola. É um momento triste, mas por outro lado, todos temos boas lembranças daqui. Todos tivemos grandes momentos e hoje respeitamos a lembrança de Ayrton, o que é a coisa certa a se fazer. A Ferrari marcou presença com o espanhol Fernando Alonso e o finlandês Kimi Räikkönen. Obviamente eu lembro quando aconteceu. Foi há 20 anos e foi um fim de semana muito triste para a Fórmula 1. Mas agora isso está no passado e lembramos eles. Entre as muitas homenagens, o Autódromo Italiano organizou uma mostra que exibe fotos, macacões e carros do ídolo brasileiro. É muito emocionante para nós, pois aconteceu faz tempo e o amor das pessoas continua tão vivo. E isso é muito especial para mim, porque nós somos da família, mas parece que o Ayrton vive dentro do coração das pessoas. Em São Paulo, cidade onde Senna nasceu, o dia também foi marcado por homenagens. Os fãs estiveram no cemitério do Morumbi, onde o piloto foi sepultado, e colocaram flores, bandeiras e cartões diante da placa que leva o nome de Ayrton. O Autódromo de Interlagos, marcado pelas vitórias de Senna em 91 e 93, lembra o piloto com uma réplica de uma McLaren, que o Brasil não esquece. Ayrton Senna é o maior ídolo do esporte brasileiro, segundo pesquisa. 20 anos após sua morte, segundo a Datafolha, Senna aparece à frente até de Pelé. Para 47% dos paulistanos, Senna é o maior ídolo da história do esporte brasileiro. O piloto que morreu em um acidente no Grande Prêmio de San Marino, em Imola, supera heróis do esporte de várias gerações, como Pelé, Neymar, Ronaldo e Garrincha. Aparecem ainda na lista os jogadores Oscar, Zico, Sócrates, Rogério Ceni e Romário, todos com 1%. A pesquisa ouviu 798 pessoas. Bom, Celso, surpreende você, Pelé 23% e Ayrton Senna 47%. Essa diferença me surpreende um pouco, sim, mas é compreensível. Senna foi, na verdade, o último grande ídolo do brasileiro. Uma referência em disciplina, em vitórias. As pessoas ligavam à televisão certeiras de que ele ia vencer, ou pelo menos ia brigar com muita dignidade. Sem falar que depois da morte do Ayrton Senna, nós podemos conhecer o lado benemérito dele, as assistências que ele dava e mantinha segredo sobre isso, sem fazer marketing. Sem fazer propaganda. Sem fazer propaganda. Isso ganhou o coração do torcedor, mais ainda. E agora o futebol. O Cruzeiro avança, mas o Grêmio é eliminado da Libertadores da América.
Leste, o Grêmio fez 1-0 no tempo regulamentar, mas nos pênaltis acabou eliminado pelo San Lorenzo da Argentina. Já o Cruzeiro foi valente, eliminou o Cerro Porteño em Assunção. A 10 minutos do final da partida, Dedé foi lá no alto e achou uma linda cabeçada que encobriu o goleiro Fernandes. O gol que a Raposa precisava para garantir uma vaga na próxima fase. E já nos acréscimos, o zagueiro do Cerro desviou mal a bola e ela sobrou para Dagoberto, que bateu sem muita força, mas o suficiente para acertar o goleiro paraguaio. 2-0 Cruzeiro, classificado às quartas de final. O adversário na fase seguinte será o San Lorenzo. Só a vitória interessava ao Grêmio. O time gaúcho havia perdido o jogo de ida por 1-0 e um golzinho poderia levar a partida aos pênaltis. E foi exatamente o que aconteceu. Rodriguinho soltou a bomba e Dudu colocou a cabeça na bola. 1-0 Grêmio nos 90 minutos. Nas penalidades, o Grêmio não teve a mesma competência dos argentinos. Barcos e Maxi Rodrigues desperdiçaram. E na última cobrança, Buffarini garantiu a classificação do San Lorenzo às quartas. O Cruzeiro será o adversário por uma vaga na semi. Depois do empate sem gols na Argentina, o Arsenal foi até o Chile e venceu a União Espanhola por 1-0, gol de Braguieri aos 22 minutos do segundo tempo. Agora a equipe de Sarandi enfrenta o Nacional do Paraguai, algoz do Vélez, na competição. Celso, a Raposa fez o dever de casa, mas o Grêmio eliminado nos pênaltis, né? Tinha que ser nos pênaltis, dramático. A campanha dos brasileiros ela é decepcionante na Libertadores. Corremos o risco de termos apenas o Cruzeiro, que tem se classificado numa bacia das almas. Está lembrando muito o Atlético Mineiro na edição passada. O Cruzeiro, quando você acha que não vai dar mais, ele tira uma força, não sei de onde, e acaba conseguindo a classificação. O Atlético Mineiro pode ser o segundo brasileiro classificado para as quartas de final, joga neste momento com o Atlético Nacional, empatando em 0-0. E pela Copa do Brasil, o Corinthians goleou o Nacional do Amazonas e se garantiu na próxima fase. Jogando de amarelo, na arena que será palco de 4 jogos da Copa do Mundo, os corintianos foram convincentes e venceram bem. Veja os gols. Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Corinthians entrou em campo para enfrentar o Nacional com os jogadores utilizando réplicas do capacete de Ayrton Senna, corintiano ilustre que faleceu há 20 anos. E o Timão começou a partida no ritmo do ex-piloto, pisando fundo. Abriu o placar logo aos 6 minutos com Kleber. Pouco mais tarde, foi a vez de Guerreiro aproveitar um rebote e ampliar. No segundo tempo, Romarinho chutou rasteiro de fora da área e o goleiro Jairo aceitou. Um frangaço! Final, Corinthians classificado 3, Nacional 0. E falando em Corinthians, hoje teve bola rolando na nova Casa Corintiana. O palco de abertura da Copa do Mundo recebeu seu primeiro jogo. Uma partida especial entre dois times de funcionários da construtora responsável pela obra. Um sonho realizado. O trabalho de incontáveis dias está chegando ao fim. O tempo passou e esses trabalhadores adquiriram uma relação muito especial com o estádio. Viram todo o processo, desde o primeiro tijolo até hoje. Quase uma relação de pai para filho. Me ajudou a gestar, aí estamos vendo nascer agora. Para você também? Fico muito feliz. Você considera a Arena Corinthians como um filho seu? Meu herdeiro. Na Arena Corinthians, os operários foram tratados como luxuosos torcedores. Agradecimento estampado nos muros e direito a ficar bem pertinho do campo. Lá no gramado, alguns privilegiados tiveram a oportunidade de jogar, com saudação para a torcida e hino nacional, tudo como manda o figurino. Aqui a história é tratada com respeito pelos torcedores. Esse grupo de fanáticos leva com carinho a placa do pontapé inicial do estádio, que nesse 1º de maio, dia do trabalho, foi dado por André Sanches com muita alegria. Alguns com pinta de jogador, outros nem tanto.
A verdade é que eles são craques na hora de construir uma arena. Mas na hora de jogar futebol, ai meu Deus! Mas o grande felizardo do dia foi o engenheiro Luciano Ávila. O cara fez o primeiro gol da Arena Corinthians. Mesmo com tanta festa, teve gente que ficou lá em cima, de olho em tudo e trabalhando no feriadão. A obra, que começou dia 30 de maio de 2011, já está praticamente concluída para receber a abertura da Copa do Mundo. Mas dá para notar, ainda tem muita coisa a ser feita. A montagem das arquibancadas móveis está em processo de conclusão. O entorno do estádio ainda está muito cru. Resta saber se tudo vai ficar pronto até o próximo dia 12 de junho. Que privilégio, hein, Celso? Jogar no palco de abertura da Copa do Mundo. Sem dúvida, para nunca mais esquecer. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Juliana. A seguir, eleições no Iraque. 60% dos eleitores do país foram às urnas. E atentado na Índia. Explosão de bomba em estação de trem deixa ao menos um morto e cerca de 10 feridos. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisas que evidenciam possibilidades eleitorais aceleram a corrida por alianças partidárias. Nós agora vamos conversar com Alda Marcantônio, política atuante no Partido Social Democrático, que já foi secretária de Estado do Trabalho e do Menor em São Paulo, secretária municipal de Assistência Social da capital paulista e vice-prefeita de São Paulo. Hoje, Alda Marcantônio é coordenadora do PSD Mulher. Agradeço muito sua entrevista e quero começar com essa movimentação do ano eleitoral, as pesquisas evidenciando quem cresce, quem não cresce, quem empaca e quem cai. E o PSD sendo aí tão assediado, aqui em São Paulo principalmente, pelos partidos. Isso é uma evidência que, mesmo tendo lançado o candidato próprio, Gilberto Kassab, o PSD está aberto a alianças? Olha, Maria Lídia, o PSD nasceu grande. Ele é o terceiro maior partido do Brasil. Então tem um belo tempo de TV. Mas nós, em São Paulo, temos uma vantagem muito grande. Nós temos aqui o nosso presidente nacional, que é o Gilberto Kassab, que é um homem preparadíssimo, um político de escola. E ele está preparado para qualquer cargo no Brasil. Mas nós, do partido, solicitamos a ele, eu mesma, que conduzi a consulta no estado inteiro, nós solicitamos a ele que aceite a missão de ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Mas ele está aberto para aliança, porque está tendo muita conversa. Ora com o SCAF, agora com o PSDB, até a Aécio Neves participou, Alckmin, de um jantar, sugerindo isso, que existe abertura. Existe? Olha, eu estive nesse jantar e eu acho maravilhoso que o presidente do nosso partido seja tão aberto, que ele converse. Porque política, como dizia meu querido amigo, saudoso Ulisses Guimarães, é a arte da conversa. E nós estamos conversando com todos. E neste momento, o jogo da eleição para outubro, que está tão perto, ainda não está montado. Não está montado, mas já há sinais que têm significado. E nós todos aí, eu acredito que o eleitor também, estamos atentos ao significado dos sinais. E aí vem mais um exemplo. Mesmo depois da queda de Dilma nessa última pesquisa, Kassab reiterou o apoio à candidatura dela à reeleição. Isso foi Vendo ontem. isso como sinal, o que é que isso significa? Que se houver aliança em São Paulo, será com o SCAF, que também apoia a reeleição de Dilma, uma vez que ele é do PMDB? Não, nosso partido já tomou uma posição. Nós apoiamos a reeleição da presidente Dilma Rousseff no plano nacional. Mas a realidade nos estados, muitas vezes, obriga a outras alianças. Por exemplo, em Minas, nós estamos apoiando, o nosso pessoal em Minas está apoiando o Aécio. No Rio de Janeiro, também. Então, nós, em plano nacional, reafirmamos, ontem eu estava lá, eu vi o presidente Kassab reafirmar o nosso apoio à presidente Dilma Rousseff. E é um apoio importante. Nós achamos, Maria Lídia, que ela é uma pessoa honesta, é uma pessoa bem intencionada. Ela está fazendo um governo num momento de dificuldade no plano internacional.
O seu antecessor fez um governo mais ou menos tranquilo na área econômica. Havia um grande progresso mundial, os Estados Unidos estavam bem, a China comprava tudo que nós temos para vender e os preços subiam todo dia. Então, é muito diferente o que ela está fazendo neste momento de baixa mundial. Crise na Europa, crise nos Estados Unidos, a China diminuindo as compras. Mas voltemos aqui para São Paulo. Alda Marcantonio, corre um boca a boca. Se a aliança for com SCAF, que a vice de SCAF será a Alda Marcantonio. Essa possibilidade a seduz, agrada? Não, eu sou membro do partido. Aliás, hoje eu sou dirigente partidária, mas você me conhece há longo tempo, você faz parte da minha vida pública. Eu resolvi mexer em 700 fitas de vídeo gravadas desde o começo da década de 80, transformá-las em DVD. Vi você em inúmeros momentos da minha vida. Você sabe que eu sou militante. E eu não deixo de militar, mesmo sendo dirigente partidária. E como militante, eu digo a você, olhando nos seus olhos, o que for melhor para o partido, eu vou fazer. Se o partido decidir que eu não tenho que fazer nenhuma candidatura, eu vou trabalhar pelos candidatos do meu partido do mesmo jeito. E nesse cenário eleitoral, todas essas denúncias que atingiram o candidato do PT, Alexandre Padilha. Ele está ferido de morte? Acha que com isso, candidato à oposição a Geraldo Alckmin acaba sendo o SCAF e que o PT, de alguma forma, fica esvaziado? Olha, nós temos tempo para esclarecimento. Que ele levou um tiro, levou. Agora, se é de morte, eu não sei, só o tempo é que dirá. Mas ele tem respostas a dar. Ele precisa esclarecer. Eu acho que ele tem tempo para fazer isso, porque as convenções oficiais vão até 30 de junho, de maneira que ele tem 60 dias para esclarecer. Se tudo ficar muito bem esclarecido e ficar comprovado que ele não teve relação com aquele doleiro, que ele não tem nenhuma relação com aquele malfadado laboratório, pode ser que ele seja ainda um candidato competitivo, mas se alguma coisa ficar comprovada, a candidatura dele está fortemente comprometida. Para encerrar bem rapidamente, Alda Marcantonio, e a mulher na política, a sua luta tem sido para essa inserção cada vez mais. Está tendo avanço? Não, eu estou pasmada, porque eu estou fazendo a luta contra a subrepresentação da mulher na política. Nós somos a turminha dos 10%. 10% de filiadas, 10% de qualquer uma das eleitas. É pouco, é muito pouco. A mulher está virando as costas para a política e não deveria fazer isso. A mulher, quando vira as costas para a política, esquece que tem que obedecer político noite e dia, porque são nos parlamentos que são gestadas e aprovadas as leis que todos devemos obedecer. Portanto, mulher inteligente é aquela que vai fazer política dentro dos partidos para influenciar no momento de decisão. Não adianta você ficar se lamentando sem dar aquela contribuição. Muito obrigada, Alda Marcantonio. Uma boa noite. Eu que agradeço, Maria Lídia. Boa noite. Explosão em vagões de trem no sudeste da Índia deixa pelo menos uma pessoa morta e outras 14 feridas. O atentado ocorreu durante a manhã em uma parada entre estações na cidade de Chennai. Até agora, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. A explosão foi de baixa intensidade, mas acabou matando uma mulher e deixando feridos. Na Flórida, uma explosão matou 2 presidiários e deixou entre 100 e 150 feridos. A penitenciária localizada no condado de Escambia abriga cerca de 600 presos. O edifício ficou parcialmente danificado e a causa do acidente não foi confirmada. Porém, relatórios preliminares indicam que possa ter sido uma explosão de gás. Enchentes atingem os estados da Pensilvânia e Maryland. Vários veículos ficaram submersos. Na cidade da Filadélfia, moradores foram resgatados de suas casas por barcos. O sul da Filadélfia, juntamente com Nova Jersey, continuam em estado de alerta para inundações.
O Iraque realizou suas primeiras eleições após a retirada das tropas norte-americanas em 2011 e a contagem dos votos já começaram. De acordo com a alta comissão eleitoral iraquiana, cerca de 60% dos eleitores participaram das votações e os resultados devem ser divulgados apenas no meio deste mês. 20 milhões de iraquianos foram convocados para eleger 328 deputados. O primeiro-ministro Nouri al-Maliki segue como favorito para ocupar o cargo pela terceira vez. O Jornal da Gazeta termina aqui. E essas foram nossas principais notícias. No Dia do Trabalho, centrais sindicais reúnem milhares de pessoas em São Paulo. No ato da Força Sindical, pré-candidatos atacam Dilma. E no evento da CUT, a defesa do governo. No exterior, a data é marcada por protestos. Na Turquia, dezenas de feridos em choque com a polícia. José Genuíno, ex-presidente do PT, condenado no mensalão, volta a cumprir pena em presídio. Coreia do Sul divulga vídeo gravado por estudante na balsa que naufragou. Começa mais uma edição da Comics, a maior feira de quadrinhos e mangás do país. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias logo mais no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Bom, o Jornal da Gazeta volta amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até o edição das 10. Hoje, 10h30 da noite, Unifom recebe a banda Kiara Rocks para uma apresentação imperdível no Todo Seu.